Já montada sua equipe de governo, o economista Celso Furtado foi escolhido ministro do Planejamento e lançou o Plano Trienal, um programa que incluía uma série de reformas institucionais que atuavam sobre os problemas estruturais do Brasil. Entre as medidas estava a realização das chamadas reformas de bases, medidas econômicas e sociais de caráter nacionalista que previam uma maior intervenção do Estado na economia. Dentre as reformas propostas estavam: reforma agrária, que consistia em promover a modernização da terra através da desapropriação das áreas rurais inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da propriedade. Reforma educacional visava a valorização do magistério e do ensino público em todos os níveis, o combate ao analfabetismo com a multiplicação nacional das pioneiras experiências do método de Paulo Freire. Reforma fiscal tinha como objetivo promover a justiça social e aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Além disso, pretendia-se limitar a remessa de lucros para o exterior. Esta medida alterou profundamente toda a estrutura de contabilidade das grandes empresas estrangeiras, tornando-lhes impossível maquiar os lucros que chegavam a casa de até 5.000% sobre o capital investido. Reforma eleitoral consistia basicamente na extensão do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente. Previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro. A partir da aprovação da lei, iniciou-se no país um debate muito forte entre forças conservadoras e progressistas. Reforma urbana, entendida como conjunto de medidas do Estado visando a justa utilização do solo urbano, a ordenação e ao equipamento das aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitação condigna a todas as famílias. As medidas da reforma urbana afetariam a economia e atingiram os grandes investidores particulares e grandes companhias imobiliárias, que gerou muitas disputas políticas do meio urbano da época. Reforma bancária, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos produtores. O movimento das reformas de base era o resultado das aspirações da pequena parte da classe média e dos trabalhadores e de uma minoria empresarial nacionalista. No tocante à reforma agrária, em março de 1963, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Estatuto do Trabalhador Rural, de autoria do deputado Fernando Ferrari. O Estatuto alterava profundamente os dispositivos do processo de reforma agrária, o que desagradou aos grandes latifundiários e empresários do setor. Estes formavam lobbies que atuavam em todos os segmentos da política brasileira. Lobby se caracteriza como uma atividade de exercer pressão sobre algum poder da esfera política para influenciar na tomada de decisões do poder público em prol de alguma causa ou apoio. Ele pode ser exercido tanto por grupos civis que ocupam os corredores da Câmara dos Deputados e Senado Federal, a fim de convencer políticos a votarem a favor ou contra tal projeto, quanto por grupos profissionais que representam e intermediam os interesses de grandes corporações, partidos políticos e grupos empresariais. O Estatuto também previa a tomada sem qualquer compensação de terras às margens de rodovias federais e estaduais. A reforma também incluía a nacionalização de vários setores industriais,
energia elétrica, refino de petróleo, químico farmacêutico, os congressistas não aprovaram a proposta, o que impediu que o plano trienal tivesse sucesso. A grande imprensa fazia forte oposição ao governo Jango, valorizando a quantidade de greves realizadas no período, chamando de baderna a movimentação estudantil da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Jornais como o Estado de São Paulo e o Globo eram implacáveis. Brasil, um país-continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte e sul e leste e oeste, distam mais de 4.000 quilômetros nos dois sentidos. Um país difícil, que em seu imenso território poderia colocar lado a lado toda a Europa, menos a União Soviética, a América Central, o Japão, a Tailândia, Israel, e ainda sobraria espaço. Este é o Brasil cuja história começamos agora a rememorar. Foi este país gigante, este Brasil de dimensões continentais, o cenário dos fatos que vamos iniciar neste momento. E que começamos a recordar na imagem de jovens que ainda eram crianças quando tudo aconteceu, ou de crianças que nem sequer haviam nascido quando tudo se passou. Dos que não puderam viver as experiências daquela época. E assim, a eles, aos jovens, aos que não viviam ainda, dedicamos principalmente este programa. Bem como a todos aqueles que aos poucos foram esquecendo os dramáticos instantes de 11 anos atrás. Quando o Brasil era outro, era o Brasil de ontem. Uma nação no momento histórico de uma gravíssima opção. E voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro, diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos, em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente, fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo afora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás.
Vocês que viveram aquele tempo, vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso, agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse. E por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos, brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros.